O Isaac Viana falou o seguinte: como vocês acham que o Luffy vai trazer os chapéus de palha que viraram pedras? Talvez sequestrando um Gorosei? Vocês acham que existe essa possibilidade? Abraços, tamo junto, mano, abraço. Quando acontece aquele evento da luta entre Boa Hancock e o Barba Negra, onde aliás o Barba Negra vai atrás da fruta da Hancock, até agora a gente não sabe o motivo, qual será o motivo do Barba Negra ter escolhido essa fruta em específico, arriscando tudo em um evento que tem piratas, Amazonas e a Marinha para conseguir essa fruta? Até hoje a gente não sabe e a gente só pode teorizar que possa ser a fruta de um deus, assim como a fruta do Luffy também é. Mas nesse momento em específico que os Mugiwaras viraram pedras, a gente pode relembrar essa luta mais uma vez, onde a Hancock fala pro Barba Negra não a matar, porque se isso acontecesse, os membros do seu bando não poderiam voltar ao normal, já que eles estavam pedras e ninguém poderia reverter isso. E isso, se a gente parar pra pensar, talvez até mesmo uma Serafim com seu DNA também não poderia fazer isso. Então, se os Mugiwaras viraram pedra, talvez nem mesmo a Boa Hancock possa reverter isso, apenas a Serafim da Boa Hancock, se a gente for seguir essa lógica. E você puxa esse ponto dos Mugiwaras talvez capturarem um Gorosei, já que os Gorosei têm o poder de mandar nos Serafins. Mas eu tenho uma ideia muito mais rápida e muito mais dinâmica. Antes do Gorosei chegar na ilha de Egghead, porque até o momento nós o vimos em um barco junto com Kizaru, eles devem encontrar esse traidor, que possivelmente também é um punk, como o próprio Shaka falou isso em capítulos passados, e reverter esse estado deles, fazendo com que a Serafim da Boa Hancock traga eles de volta. É uma situação mais simples e não envolve nenhum sequestro de Gorosei e até mesmo a Boa Hancock que tá lá na ilha dela até agora. Mas antes de mais nada, sejam muito bem-vindos ao canal Supernovas, o canal favorito do Eiichiro Oda. Meu nome é Isaac e eu estou aqui com Samuel. E aí, galera? Para mais um Supernovas Respondem, aquele quadro onde a gente faz um post no Instagram ou na comunidade do canal no YouTube e vocês fazem perguntas, questionamentos, teorias que a gente gosta muito de ler para completar o que a gente pensa sobre a obra no momento e fazer esse tipo de vídeo que a gente se aproxima mais em ideias. E é claro, se vocês quiserem fazer isso, segue lá no Instagram, gente, @canal Supernovas. E é claro, se vocês gostam do nosso trabalho, já deixa o like aí que isso ajuda demais a nossa recompensa crescer aqui no YouTube. E sem mais enrolação, vamos pro vídeo. E o Rafael Santos falou o seguinte: salve Supernovas, a Akuma no Mi do Luffy seria uma das mais fortes justamente por não precisar da forma híbrida. Como ele se transforma no Deus do Sol, que é a forma de um humano, ele pode aproveitar 100% da flexibilidade do humano com 100% dos atributos do Deus do Sol, que em sua vez é humano também. Regeneração, poder, força e etc. Cara, o que eu gostei quando li sua pergunta pela primeira vez é da frase que a fruta de Luffy não precisa de forma híbrida. Realmente, a forma final de Luffy, a forma despertada, teoricamente não é uma forma híbrida e ele não precisa necessariamente de uma forma híbrida na forma despertada, a não ser que o Oda invente outros Gear 5, assim como existem vários Gear 4, mas eu acredito que ele não vai precisar fazer isso no momento atual do mangá. Um ponto é, talvez o Luffy já tenha essas formas híbridas nas suas formas Gear 4, Snakeman, Baldman e Tankman, que não parecem ser essencialmente formas híbridas pelo fato que o Luffy já é todo de borracha e ele só usa mecanismos para se tornar mais forte, como inflar os seus músculos no caso do Gear 4 e inflar os seus ossos no caso do Gear 3. Então o Luffy usa de certa forma inteligência para se tornar mais forte e fazer umas formas híbridas artificiais de certa forma. Agora, uma coisa que me pega um pouco na fruta do Luffy em específico é que não necessariamente essa fruta é parecida com as outras nos princípios de formas híbridas e despertares. A gente viu o Luffy pegando um raio com a sua própria mão e usando ele como arma. Isso não faria nenhum sentido por causa de seu poder em si, mas o fato da fruta ser absurdamente liberal, no sentido de poder usar 100% da imaginação para fazer os seus golpes e atacar com ela, torna essa fruta única. Então não tem como comparar com as outras em One Piece, de forma que realmente ela pode ser uma das mais fortes por não necessitar de uma forma híbrida e por ter essa questão da liberdade absoluta. Vamos ver como o Luffy vai fazer para o Luffy lidar com personagens mais fortes como os Yonkous atuais, no caso o Barba Negra e o Shanks, e o próprio In e os Gorosei. Nesses momentos nós vamos ver realmente o potencial dessa fruta e talvez o Luffy use outros recursos, assim como ele fez com a Gomu Gomu no Mi, antes de descobrir sua real origem. Mas eu gostei bastante do seu comentário e realmente eu concordo, a Akuma no Mi de Luffy é uma das mais fortes de One Piece. E a próxima pergunta é do Estevão Daniel. Salve Supernovas, eu criei uma teoria. E se One Piece for uma espécie de arma ancestral mestra e por esse motivo, se ela sair de Laugh Tale, ela vai desencadear a guerra final?
Cara, esse é um ponto interessante. E quando a gente fala do tesouro One Piece, já tem teoria sobre tudo. Tem teoria que a gente trouxe até aqui pro canal sobre ser uma árvore, sobre ser uma arma, sobre ser um texto, né? Escrito em um poneglyph. Até porque justificaria o motivo do Roger rir daquilo. Porque o Roger riria se aquilo é uma arma. Tem alguma coisa mais a fundo que isso, do que simplesmente ser um objeto? Com certeza tem uma história por trás. E esse foi o motivo do Roger ter rido. Mas sobre ser uma arma em específico, eu fico me perguntando sobre o seguinte. Já existem as armas ancestrais. E o objetivo delas é justamente fazer com que o mundo do One Piece se torne uma grande bagunça, só que a gente não viu isso acontecendo até o momento, como a própria Pluton, que está enterrada lá em Wano. Então mesclar esses dois conceitos, se já tem armas ancestrais, 3 no caso, porque o One Piece também seria uma arma. Não seria mais inteligente que o One Piece seja um texto que guie o usuário a utilizar essas armas, a Pluton, Poseidon e a Uranus? Para mim seria muito mais interessante e faria mais sentido pro contexto da obra, mas é claro, como eu citei no começo, existem milhões de teorias. Tem até aquela teoria do ovo que o Roger carrega no navio dele, um dia crescer, um dia brotar, e tem alguma relação com o tesouro One Piece, e a gente não vai excluir nada disso, até porque existem várias raças nesse mundo que o Eiichiro Oda criou, nesse universo, então não dá pra excluir realmente nenhuma possibilidade, e toda pergunta, todo questionamento, toda teoria é muito bem-vinda. E o John Ferry falou o seguinte: Kaido disse que o que conta para dominar o mundo é o seu hack, e o seu poder de Akuma no Mi é o que menos conta. Será que no final da obra teremos o Luffy dominando o hack a tal ponto de ficar como o Vergo? Ele vai acabar invadindo Marijoa, todo hackizado, como ele mesmo fala aqui. Cara, eu acho sua pergunta muito interessante, mas eu tenho outra ideia pra respondê-la. Primeiramente, respondendo a sua pergunta em si, eu acredito que o Luffy não vai chegar ao ponto de cobrir o corpo inteiro com haki. Seria muito interessante, talvez, por um paralelo com o próprio Garp, em vez de necessariamente ser um paralelo com o Vergo. E eu não acho que ele vai usar isso para invadir Mary Joyce necessariamente. Eu acho que ele vai usar isso na batalha contra o Barba Negra. E por que eu falo isso? Nós já batemos nessa tecla muitas vezes aqui no canal, que a luta do Luffy contra o Barba Negra vai ser diferente de todas as outras que a gente já teve em One Piece. Por quê? A fruta do Barba Negra necessariamente inclui a habilidade de retirar o poder da fruta do oponente. E pensem comigo, o Barba Negra realmente não vai querer lutar com o Luffy com o poder da Nika Nika. E se ele perceber que a fruta do Luffy é tão roubada quanto todo mundo diz, ele com certeza vai retirar o poder dele de alguma forma. E todos os golpes do Luffy são necessariamente tocando no oponente, e se ele tocar no Barba Negra e ele segurar a mão do Luffy, acabou. O Barba Negra vai conseguir tirar o poder do Luffy mesmo que momentaneamente. E nesse ponto eu ainda vou um pouco mais além. Eu acho que no meio da luta entre Barba Negra e Luffy, o Tite vai conseguir roubar a fruta dele momentaneamente, e o Luffy vai ficar completamente sem o poder da Gomu Gomu / Hito Hito no Mi modelo Nika. Nesse ponto da luta, eu iria achar muito interessante que o Luffy usasse todo o seu haki e derrotasse o Barba Negra sem o poder da fruta, porque o Kaido mesmo disse que o poder de Akuma no Mi é o que menos conta, e o que conta pra dominar o mundo é o haki. Então aquele que tiver o haki mais forte vai ser aquele que vai dominar o mundo, e nesse ponto o Luffy vai ter que se provar o mais forte de todos, incluindo do Barba Negra. O Barba Negra ele sempre foi colocado como um personagem muito forte por ter esse poder de 2 Akumas no Mi, mas nesse contexto todo e com essa mensagem subliminar do Oda através do Kaido, é bem provável que o Barba Negra seja o mais forte até o Luffy usar todo o seu haki para derrotá-lo. E isso seria muito interessante de ver, o Luffy não precisando do poder da Hito Hito para derrotar o seu maior oponente e pegando seu poder de volta na base da porrada, literalmente. Eu iria achar muito interessante e narrativamente faz sentido, pelo menos pra mim. Comentem aí embaixo o que vocês acham. Cara, você falou que narrativamente faz sentido, e se a gente pegar aquele capítulo lá em Pell Down, quando o Luffy se encontra com o Barba Negra, o Luffy vê que a fruta dele é inútil contra o Barba Negra, e antes dessa luta começar, o Barba Negra fala que o hack do Luffy evoluiu. Ou seja, já tem um foreshadowing falando mais ou menos sobre isso, que a fruta do Luffy é inútil e que o hack vai ser o real poder para que ele derrote o Tite. E a próxima pergunta é do Ramos. Ele falou o seguinte: fala, Supernovas, olha eu aí de novo. Esse cara tá aparecendo em todos os vídeos até agora. Vocês acham que as frutas míticas estão sendo banalizadas pelo Oda? Antigamente eram tratadas como extremamente raras e ainda são, porém por algum motivo o Odair Cheirador tem colocado muitas frutas de uma vez só. Pra mim esse apelido deveria ser canônico. Só em um ano tivemos 6. A fruta da serpente, fruta do dragão, fruta do deus do sol, fruta do monge yokai, fruta da raposa das 9 caudas, fruta do lobo de Monshu e em Egghead a do Pegasus. Vocês acham que esse exagero de frutas lendárias fará com que fiquem saturadas ou acham que está bom desse jeito? Cara, eu acho que tudo tem a ver com a narrativa da obra. É claro que faz mais sentido que no começo da obra não tenha nada muito exagerado. O hack só foi apresentado pra gente depois do time skip. Aí sim o Oda começou a trabalhar nesse assunto um pouco mais complexo, né, entre aspas. Então em um momento em que a gente chega em um ano, que é uma terra antiga,
antiga, uma terra que é separada de todas as terras que a gente vê no mundo de One Piece agora, que é uma terra que se aproxima mais do reino antigo, até porque existem aquelas ligações entre eles, é normal que várias frutas, algumas espadas lendárias e uma arma ancestral que é a Pluton apareça justamente nesse arco. Eu não vejo nenhum problema em que nesse arco de Wano, exclusivamente, tenha tanta fruta mítica assim, até porque, como eu falei agora, é um arco perfeito para se fazer isso, justamente pela história desse povo, justamente pela história desse país. E é claro, a gente tá falando de um povo que tem o clã Kozuki, que foram os caras que escreveram os poneglyphs. Então, se tem um povo que tem relação à origem da história de One Piece, é esse povo de Wano, e faz muito sentido que todas essas frutas estejam aqui. Agora em Egghead, agora em Elbaf, a gente vai ver outras coisas, não só frutas que já foram apresentadas pra gente. E o Gil Sombra falou o seguinte: fala Supernovas, eu tava pensando esses dias que a teoria mais aceita é a que Shebek teria a fruta do Barba Negra, mas e se tivesse a Gomu Gomu ou a Rito Rito despertada? Talvez por isso precisasse da aliança entre Roger e Garp. Isso implicaria em algumas situações envolvendo o Luffy e a sua fruta com gente que poderia saber do potencial da fruta. Big Mom, Kaido, Barba Negra e o próprio Garp com Sengoku poderiam saber do potencial de Luffy, ou até mesmo o Barba Branca perceber que o Luffy foi o escolhido, entre aspas, pela fruta e acreditar nele em Marineford? Cara, essa teoria é bem interessante, mas eu acho que não pode ser verdade por alguns pontos. Primeiramente, a tripulação de Shebek envolvia Barba Branca, Kaido e Big Mom, e nenhum deles comentou nada a respeito de uma semelhança entre Luffy e Shebek. E se existisse esse paralelo da fruta dele ser a mesma do Shebek, com certeza em algum momento alguém ia falar alguma coisa. É impossível você lutar contra alguém que tem a mesma fruta do seu ex-capitão e você não falar nada, você simplesmente deixar isso passar. Mas seria realmente um paralelo muito interessante se o Luffy tivesse a fruta do maior vilão da era passada e ele transformasse ela na fruta que irá libertar o mundo inteiro. Mas se isso fosse verdade mesmo, se essa teoria fosse possível e se nenhum dos personagens que fizeram parte da tripulação de Shebek perceberam ou sequer mencionaram sobre essa semelhança, seria realmente muito interessante ver o Barba Negra sendo motivado a lutar contra o Luffy, e como ele tem um conhecimento sobre Shebek, ele poderia ir atrás da fruta de Luffy justamente por causa disso. Como ele quer ser o seu antecessor no sentido do propósito herdado, ele pode querer a todo custo se parecer com Shebek, e isso incluiria, claro, sua fruta. Isso daria uma motivação muito interessante pro personagem, a sua sede de poder iria ultrapassar outro nível, e seria muito interessante ver essa luta entre os dois. Mas, como eu disse, seria muito forçado se o Oda simplesmente dissesse que a fruta do Luffy é a mesma que Shebek, e nem Kaido, nem Big Mom, nem Barba Branca tiverem comentado nada a respeito. Mas eu gostei da teoria de qualquer forma. E a próxima pergunta é do André Soares. Se em Marineford o Teach entregou o Ace para a Marinha, na guerra final ele vai matar o Shanks, seria um bom paralelo entre os arcos. Talvez a gente se repita um pouco aqui, e como a gente já falou inúmeras vezes, morte e One Piece, muitas vezes em uma frase, não combina. Porém, a gente já fez um vídeo aqui no canal explicando como o Oda utiliza essas mortes em One Piece. Porém, esse padrão, muitas vezes, ele não segue muito à risca. Mas dá pra dizer sim que vai ter uma morte no final da obra pelo seguinte motivo. Mortes em One Piece acontecem com personagens gigantes, personagens que representam muito pra algum personagem ou pro mundo todo. Por exemplo, a morte do Barba Branca serviu pra que ele reforçasse a ideia do One Piece existir e que os piratas continuassem com tudo nessa nova era até que alguém encontre esse tesouro. O Oden morreu, pedindo para que abram as fronteiras de Wano, e tudo que aconteceu posteriormente, depois dos 20 anos com os Bainhas Vermelhas, a gente viu seu desfecho acontecer agora no fim do arco. E como eu falei, o Oda não segue muito isso à risca, e o Kinemon, que tinha o objetivo de morrer ali naquele momento contra o Kaido e dar algum tipo de motivação pro Momonosuke para ele continuar em frente, para que ele consiga virar um dragão gigante e fazer tudo que ele conseguisse para salvar o povo, na verdade o Kinemon tava de boa, tinha tudo para ser uma morte grandiosa. E é por isso que existe esse grande medo da fandom. Porém, eu acredito sim que, como eu falei como exemplo Barba Branca e Oden, o Shanks é um personagem candidatíssimo para morrer, assim como o Garp. Eu acho que o Garp, o Insama também, são personagens gigantes, são personagens de uma era passada que não tem como ficar vivo até o final. Eles têm que acabar se sacrificando. O Garp, na verdade, não o Insama é um vilão, ele vai acabar morrendo de um jeito ou de outro, para que essa nova era, o Kobe, o Luffy, seja lá quem for, continue seguindo em frente. Então, morte em One Piece, pra mim, é desses gigantes. Esses gigantes, com certeza, em algum momento vão morrer, para que exista essa evolução na trama. E o Lucas Miguel falou o seguinte: salve Supernovas, quando sai a parte 2 do anime que foi a inspiração do Oda para One Piece? Cara, excelente pergunta. Esse vídeo em específico eu quero fazer dedicando um pouco mais de tempo, porque eu quero assistir todo o anime primeiro pra conseguir fazer um vídeo bem interessante e bem completo. Até porque a gente não sabia, mas o Evandro do canal MangaQ já fez vídeo sobre isso há mais de um ano, e nesse vídeo ele falou algumas coisas que a gente falou no vídeo nosso também. O vídeo dele tá muito bom, mas nós aqui no canal gostamos de ir um pouco mais a fundo
sempre. Então provavelmente ele não sai ainda esse mês, mas eu quero me dedicar bastante para fazer um vídeo extremamente interessante e com todos os detalhes para vocês. Até porque eu vejo muito potencial no paralelo entre One Piece e as misteriosas cidades de ouro, pelo fato dele possivelmente ser a maior inspiração realmente do Oda para escrever sua obra. E existem muito mais detalhes do que vocês imaginam e do que falamos naquele vídeo, e provavelmente eu vou trazer um vídeo completo para vocês. Mas não tenham pressa, esse vídeo ainda vai demorar um pouco para sair, porque eu vou me dedicar bastante nele, mas ele vai sair, podem ficar tranquilos. E a próxima pergunta é do Lucas, e ele já começa aqui pedindo perdão pelo texto ser muito grande. Tá de boa, mano. Sei que não tem nada a ver com o mangá atual de One Piece, mas se a árvore de Adão está em Ohara, acham que a árvore de Eva está em Marejoa? E é de lá que vem os tais desejos, e por isso que as frutas se espalham pelo mundo? Pois segundo a Bíblia, Eva foi quem pegou a fruta e compartilhou com Adão. Por isso creio que essa árvore tem envolvimento com as frutas. Outra pergunta, se a fruta do Luffy envolve liberdade, acham que até o final da obra ele irá ter liberdade para nadar? Será que ele vai nivelar o jogo, sendo o primeiro e único a ter a liberdade dentro da água com um Akuma no Mi? Cara, o interessante é que a gente já teve um sustinho por parte da Toei naquela intro, não sei se vocês lembram, que foi na época que o Luffy caiu dentro da água, e a intro de One Piece, ela mostrava um Luffy dominando a água como se fosse Avatar, e muita gente cogitou a possibilidade dele ser a única pessoa portadora de uma Akuma no Mi que conseguisse nadar na água, até despertando algum tipo de poder ou outra coisa do tipo. Mas eu acho que esse é um dos únicos conceitos que o Oda ainda não vai mudar até o final de sua obra, até porque os personagens lidam bem com a questão da água, e o sonho do Luffy de ser completamente livre não inclui necessariamente nadar. Ele já falou várias vezes que quer navegar no mundo livremente. Então, ele pode fazer isso de dentro de um barco. Então, isso não necessariamente é um empecilho para a liberdade. Sobre as árvores de Adão e Eva, a árvore de Eva nós já sabemos onde está. E provavelmente ela está sim em Mary Joyce, necessariamente acima da Ilha dos Tritões. Como nós não vimos uma árvore colossal em Mary Joyce nas vezes que o Oda nos mostrou essa cidade, pode existir a possibilidade dessa árvore estar dentro da Red Line. Mas aí é mais viagem, mas nós sabemos onde ela está. A árvore de Adão, que é sim um mistério. Essa árvore de Adão não necessariamente está em Ohara, porque o Frank diz que ela está numa ilha em que existiu uma guerra interminável, e após essa ilha ser totalmente destruída, as pessoas voltaram até ela para fundar um reino debaixo dos galhos dessa árvore. E eu possivelmente apostaria mais em Elbaf do que em Ohara em si, não descartando, é claro, essa possibilidade. E é bem possível sim que essa árvore tenha algum tipo de relação com a árvore das Akumas no Mi, mas não necessariamente que seja ela, até porque as pessoas já tiraram madeiras dessa árvore e ninguém nunca mencionou as Akumas no Mi. Se essa árvore fosse a origem das Akumas no Mi, é bem provável que o governo não permitiria que essa árvore fosse acessível e a sua madeira pudesse ser retirada. O paralelo que você fez com a Bíblia é muito interessante, vocês sabem que a gente gosta disso aqui no canal, mas eu apostaria que a árvore das Akumas no Mi estivesse em Laugh Tale, por toda a temática dessa ilha ser um conto de risadas e diversos fatores apontarem para isso. Mas eu gostei bastante da sua teoria e realmente faria sentido se uma das árvores, ou a de Adão ou a de Eva, fossem realmente a árvore da Akuma no Mi. E é com isso que nós encerramos esse vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado dessas perguntas. Lembrando, se vocês não tiveram suas perguntas respondidas, continuem mandando lá no post, que a gente sempre faz uma parte 2 para tentar abranger a maior quantidade de perguntas possível. Não se esqueçam de curtir esse vídeo e comentar aí embaixo o que vocês acharam. E se tem alguma coisa que vocês concordam ou discordam da gente, comentem aí embaixo, que a gente adora ler os comentários de vocês. E chequem os links na descrição das nossas redes sociais, o Discord, o Instagram e a plataforma de lives do canal. Nós já voltamos a fazer lives por aqui. Essa semana foi uma exceção porque aconteceram alguns problemas com a gente, mas estamos voltando com tudo. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo até aqui. E é isso, galera. Valeu! Valeu, galera!